A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei dando continuidade hoje ao nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E para tal, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e nós vamos ler do verso 4 até o 8. Apocalipse 1, de 4 a 8. E assim diz a Santa Palavra de Deus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esses versos que acabamos de ler encontram-se no momento da narrativa do Apocalipse de João, quando João traz uma saudação às 7 igrejas que encontram-se na Ásia Menor. E dentro desse contexto, vários elementos aqui são interessantes para a compreensão do Apocalipse. Mas eu gostaria de destacar um para pensarmos na aula de hoje. O mesmo encontra-se no versículo de número 5 do capítulo 1, quando vai dizer: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, o texto indica um Cristo soberano, entronizado, vitorioso. E essa leitura parece ser a leitura que já nos evangelhos, nas cartas paulinas e cartas gerais, já se encontra ali sendo apresentada. Um Cristo que, ao vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele venceu. Ele venceu e possibilitou aqueles que nele creem também vencerem com ele, estarem assentados junto com ele nas regiões celestiais. Assim, o texto parece trazer uma ideia que já é apresentada desde o Novo Testamento, lá nos evangelhos e nas cartas paulinas e gerais, de um Cristo vitorioso, entronizado, que já reina e que já estabeleceu o seu reino entre nós, assim como vai dizer nos evangelhos: o reino de Deus está entre vós. E continuando, os versículos vão dizer o seguinte, no verso de número 6. E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, assim como Cristo está entronizado e reina, ele nos constituiu também reino com ele, para a glória de Deus, o Pai. E parece que essa leitura desse reinado espiritual de Cristo, ela é recorrente, não só nos evangelhos, nas cartas, assim como no Apocalipse, como nós lemos. E se continuarmos a leitura do Apocalipse, isso vai aparecer novamente, esse conceito, essa ideia. Como, por exemplo, no capítulo 5, no verso 9 e 10, diz o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então perceba, essa noção de reinado de Cristo e reinado com Cristo daqueles que nele creem parece ser uma leitura natural dentro da perspectiva do Apocalipse, assim como dentro da perspectiva dos evangelhos e das cartas paulinas e cartas gerais. Contudo, quando a gente chega
em Apocalipse 20, parece que essa perspectiva que se apresentava assim tão natural para o leitor, ela ganha outros contornos. Em Apocalipse 20 vai se tratar do milênio. O único trecho na Bíblia onde aparece essa expressão, o milênio, os 1000 anos de governo de Cristo. E a partir daqui, parece que os demais versículos que apresentavam uma leitura já natural de um Cristo entronizado que reina e que com ele reinam aqueles que nele creem, parece que esse milênio agora vai trazer uma perspectiva diferente para aquela leitura dos evangelhos, das cartas e do próprio Apocalipse. Em Apocalipse 20 vai dizer o seguinte: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o versículo de número 4. Então, a partir daqui, a noção do milênio vai ganhar tanta ênfase que surgirão leituras que girarão em torno desse conceito, do conceito de milênio, que aparece única e exclusivamente aqui, em Apocalipse 20, 1000 anos. E num livro onde os números, como nós já vimos nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, os números têm um simbolismo. Contudo, esse dado de 1000 anos de governo de Cristo ganhará tamanha ênfase na discussão teológica que aparecerão formas de entendimento acerca desse milênio. Uma delas é a perspectiva que vai entender que antes de se estabelecer esse milênio, ou seja, esse milênio é no futuro, é uma perspectiva então futurista, vai entender que o milênio, o governo de Cristo, o reino de Cristo acontecerá no futuro. Antes desse milênio ocorrer, haverá então o arrebatamento da igreja. Jesus volta, Jesus arrebata a sua igreja. Estabelece-se então uma grande tribulação com o anticristo. Jesus então vem, derrota o anticristo e estabelece o seu milênio. Como Jesus então volta antes do milênio, essa leitura aqui acerca do milênio vai ser chamada de pré-milenista. A leitura pré-milenista vai entender que antes do estabelecimento do milênio, já que o milênio encontra-se no futuro, Jesus volta e estabelece então o seu reino. E para essa leitura vai ser importante algumas categorias, como por exemplo a participação de Israel na história da humanidade. Ou seja, para eles as promessas feitas no Antigo Testamento ainda irão se cumprir e se cumprir especificamente em Israel. Jesus veio para os que eram seus, porém eles não receberam. Então, a igreja foi estabelecida. Nós vivemos nesse período da igreja. Contudo, a igreja será arrebatada. E nesse período, após o arrebatamento da igreja e com a grande tribulação, ocorrerá uma conversão dos israelitas. A nação de Israel se converterá. E Cristo reinará, então, durante 1000 anos, aqui na terra, um governo político com a nação de Israel, estabelecendo, o centro do seu governo, do seu reino aqui na terra, em Jerusalém, em Israel. Então, a nação de Israel tem uma proeminência nos acontecimentos futuros e escatológicos. Após esse período de governo de Cristo, haverá uma nova rebelião de Satanás, quando ele será solto novamente. Cristo, então, o vence e estabelece-se, então, o juízo final, onde novos céus e nova terra é estabelecido na nossa realidade. Então, essa é a leitura pré-milenista. Cristo volta e estabelece o milênio, e isso vai ocorrer no futuro. Uma outra perspectiva de leitura que gira em torno do milênio é a pós-milenista. E para os pós-milenistas, o evangelho vai sendo propagado.
há um progresso na propagação do evangelho. Assim como na parábola, né, que começa como um fermento, algo pequeno, mas cresce, se expande esse reino de Deus. Então, com a propagação do evangelho e a conversão das pessoas, nós teremos no futuro uma sociedade onde a perspectiva do evangelho influenciará os homens que habitam nessa terra. Então não quer dizer que todos vão ser convertidos, não, mas que um grande número de pessoas será cristã e influenciará na nossa sociedade. Nós teremos uma sociedade, então, regida pela perspectiva do Cristo. Para eles, então, isso será o governo de Cristo na Terra, o milênio. Então, o milênio está no futuro e ele ocorrerá devido ao avanço do Evangelho e à influência do Evangelho sobre as nações. Então, o pós-milenista, ele tem uma visão positiva acerca do futuro. No futuro, nós teremos uma realidade positiva na sociedade pelo avanço do Evangelho, e quando isso se estabelecer, quando esse milênio se estabelecer, e para ele, para o pós-milenista, o milênio ele é simbólico, não é necessariamente 1000 anos, é um período de tempo, assim como os outros números no Apocalipse são simbólicos, os 1000 anos também são simbólicos, é um período de tempo. Então, após esse período de tempo, Jesus voltaria e estabeleceria então o juízo final, trazendo novos céus e nova terra para a nossa realidade. A terceira perspectiva de leitura que gira em torno do milênio é a amilenista. E num primeiro momento, quando a gente ouve amilenista, parece que o amilenista ele não crê no milênio, né? Porque o A é negação, né? A milênio não crê no milênio. Mas não é isso, não é isso. O amilenista, assim como o pós-milenista, assim como o pré-milenista, o amilenista também crê no milênio, mas ele compreende o milênio de uma forma diferente. O que o amilenista entenderá? Ele entenderá que a partir do momento em que Cristo veio, se encarnou, viveu entre nós e se entregou naquela cruz e venceu a morte, e por meio do seu sangue todo aquele que nele crê tem a vida eterna e ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós, Cristo, então, estabeleceu o seu reino com a sua primeira vinda. Assim, desde a vinda de Cristo, a Epifania, até a segunda vinda de Cristo, a parousia, nós vivemos então esse milênio. Período em que Cristo disse: o reino dos céus está entre vós, né? E aqui você pode até pensar aquela noção do já e do ainda não. Ou seja, o reino já está entre nós, mas não está consumado. Será consumado na segunda vinda de Cristo. Então, o reino de Deus está entre nós para o amilenista, desde a vinda de Cristo até a volta de Cristo. Esse período que vivemos até agora, de 2020 anos, é um período onde o reino de Cristo se faz presente por meio da igreja que está na face da terra. Assim, o que o amilenista dirá? Ele dirá que quando Cristo veio, assim como Jesus diz nos evangelhos, ele entrou na casa do valente, né? O valente aqui simbolizando Satanás, e o amarrou. Olha, a mesma coisa que Apocalipse vai dizer lá na frente que ocorrerá com um dragão, que é Satanás. Ele foi amarrado. E amarrado não quer dizer aqui, nesse sentido simbólico, que ele não esteja atuando. Não, o amilenista vai dizer que não. Ele vai dizer, como diz na carta de Pedro, ele está ao nosso redor, né, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a partir do momento em que a igreja se faz presente na terra, com a autoridade que Cristo concede sobre ela, por meio do Espírito Santo que foi derramado, o poder que Satanás tinha de enganar as nações foi reduzido, foi amarrado. E esse vai ser o entendimento amilenista. Satanás continua atuando, continua buscando enganar, porém a verdade agora foi revelada em Cristo. E a igreja proclama essa verdade. E as portas do inferno não prevalecem, a igreja avança, resgatando pessoas que estavam no império das trevas para o reino do Filho, do amor do Pai. Então, essa vai ser a visão amilenista, de que o milênio
simbólico, esse número, e trata-se desse período de tempo entre a vinda de Cristo, primeira, e a vinda de Cristo, segunda. Durante esse período, nós vivemos então o milênio. E com a segunda vinda de Cristo, nós teremos então o juízo final e todos os acontecimentos que são narrados na Bíblia, né? A ressurreição e todos os demais acontecimentos são ali narrados, e o estabelecimento de novo céu e nova terra. Então, essas são as 3 formas de leitura acerca do milênio que nós podemos encontrar. Claro que cada uma delas haverá especificidades, né? Dentro de um grupo que eu coloquei como sendo pré-milenista, você tem especificidades. Você tem pré-milenistas pré-tribulacionistas, você tem pré-milenistas mesotribulacionistas, você tem pré-milenistas pós-tribulacionistas, você tem o dispensacionalismo clássico, você tem o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo progressivo e assim por diante. A mesma coisa no pós-milenismo e a mesma coisa no amilenismo. E você percebe que entre o amilenismo e o pós-milenismo existe uma certa proximidade, porque o amilenista, de certa forma, ele é pós-milenista no sentido de que para ele Cristo volta após o milênio também. Com a diferença que o pós-milenista dirá, o milênio ocorrerá no futuro, com o avanço do evangelho. Ele é positivo em relação ao futuro. O amilenista, ele já é negativo em relação ao futuro, porque ele vai entender que a volta de Cristo é como as dores de parto. E quanto mais se aproxima do nascimento da criança, ou seja, quanto mais se aproxima da volta de Cristo, as dores tornam-se mais intensas, e com o espaço de tempo entre uma e outra contração menor. Então, o amilenista ele vai ser, de certa forma, negativo enquanto futuro. Para ele haverá uma grande tribulação no futuro ainda por ocorrer. Mas, esse período de tempo que vivemos, que é já o milênio, Cristo volta depois. Então, de certa forma, o amilenista, em certo sentido, ele é pós-milenista, porque Cristo volta após o milênio. Mas existe uma diferença, porque para o pós-milenista, o milênio ocorrerá no futuro. Para o amilenista, nós já vivemos um milênio realizado durante esse período em que estamos vivendo. Bom, esses são os 3 elementos que eu posso trazer para a gente pensar no estudo de hoje, que giram em torno do milênio. E lembrando da perspectiva dos evangelhos, das cartas e do livro do Apocalipse que nós já lemos, né? Onde Cristo é apresentado como o Senhor que reina e nos constituiu com ele reino e sacerdote. Então, a partir dessa leitura, eu deixo para que você reflita, pense e perceba qual das 3 perspectivas pode estar mais de acordo com o que você entende como sendo correto. Na visão batista, nós não fechamos assunto sobre esse tema. E eu vou deixar então para a nossa próxima aula, o nosso próximo estudo, uma reflexão sobre os documentos da doutrina e dos princípios batistas acerca do final dos tempos, acerca da escatologia. E a gente vai entender um pouco mais na semana que vem sobre a visão batista em relação ao final dos tempos. Por enquanto, fiquemos com essa informação dos evangelhos, das cartas e do Apocalipse sobre o reinado de Cristo. E as 3 formas de leitura acerca do milênio, que aparece única e exclusivamente em Apocalipse 20. Uma é a leitura pré-milenista, outra é a leitura pós-milenista e outra é a leitura amilenista. Eu espero que a gente tenha transmitido um pouco de informação para vocês sobre o Apocalipse e a escatologia no nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente continua. Peço que você venha curtir, comentar, compartilhar os nossos estudos e desejo a você uma feliz Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E com ele, nós também, que nele cremos, ressuscitamos. Ressuscitamos lá no final dos tempos, para a vida eterna, mas ressuscitamos também aqui, para uma novidade de vida, uma vida com propósito,
uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. Ou, como diz nas categorias bíblicas, uma vida em abundância. E é isso que eu desejo para você nesse domingo de Páscoa. Que o Cristo que nos cura, nos salva, nos liberta, possibilite a você e a sua família uma vida em abundância. Que Deus a todos abençoe.